Olá, seja bem-vinda a mais uma reflexão cristã. Hoje vamos refletir sobre a tempestade em nossas vidas. Em uma pequena porção da palavra de Deus que diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Está lá em Mateus 8, do 23 ao 27. Esses acontecimentos, onde Jesus acalma a tempestade, aparecem nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Podemos ver nesse relato que Jesus tem poder para nos salvar de todas as tempestades repentinas da vida, nos trazendo segurança, tranquilidade e paz. O ministério de Jesus estava crescendo em popularidade. Certo dia, após realizar muitos milagres e ensinar o povo na região de Cafarnaum, já sendo tarde, Jesus convocou seus discípulos para irem para o outro lado do mar da Galileia, o lado oriental do lago, como é chamado por alguns. Era pouco habitado. Talvez Jesus quisesse se afastar das multidões para descansar e conversar com seus discípulos. Então Jesus se despediu do povo, entrou no barco e os discípulos seguiram com ele. Conforme o relato de Marcos, outros barcos também o acompanhavam. De repente começou a soprar um vento muito forte e uma grande tempestade agitou o mar, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. O mar estava tão agitado e violento que aterrorizou até mesmo os pescadores experientes como Pedro, André, Tiago e João, que trabalharam naquele lugar e conheciam muito bem aquelas águas. As ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele estava ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Surpreendentemente, enquanto eles estavam atravessando o mar, Jesus dormia na polpa, na parte de trás do barco, sobre uma almofada. Jesus estava sujeito às limitações humanas. O cansaço devido à intensidade do seu ministério o esgotou fisicamente. Jesus pôde descansar em meio à tempestade, porque tinha uma percepção clara da sua identidade e do propósito do Pai para ele. Jesus sabia que a sua hora ainda não havia chegado e que não seria aquela tempestade que ele morreria. Quando temos uma consciência clara de quem somos em Cristo
e do propósito de Deus para as nossas vidas, conseguimos descansar mesmo em meio às tempestades da vida. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: Mestre, Mestre, vamos morrer. Muitas vezes, quando somos atingidas por uma tempestade na vida e a nossa confiança no Senhor não está tão firme, também temos a tendência de realizar esses mesmos questionamentos. Tu não te importas conosco, Jesus? Enquanto isso acontece, é importante lembrarmos que o Senhor está no controle de tudo. E tudo que está acontecendo pode estar contribuindo para o nosso bem, mesmo que não entendemos o que está acontecendo. Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. E o vento parou e tudo ficou calmo. A ordem que Jesus deu à tempestade gerou uma ação imediata. Não houve necessidade de repetir a ordem. Esse acontecimento mostra que Jesus tinha o poder sobre os elementos da natureza. O poder de Deus sobre a natureza serve de prova que ele era o Messias. Essa história também ilustra que Jesus era plenamente divino. Jesus, após repreender o vento e o mar, repreende também os discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Se quisermos superar todas as tempestades repentinas que muitas vezes se levantam sobre nós, precisamos conhecer Jesus verdadeiramente e convidá-lo para fazer parte da nossa vida. Se Jesus está no seu barco, por mais difícil e assustador que pareça, ele está sobre o controle de tudo. Como eu costumo dizer, na minha tempestade tem até furacão, mas dentro do meu barco está Jesus. Nele eu descanso, porque a minha vitória é certa, porque o meu Jesus não me abandona enquanto eu estiver firme na rocha e arraigada nele. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Seja abençoado o seu dia, em nome de Jesus. Amém.